Boa tarde. Cadê eu? Não estou aparecendo. Produção, tira o banner. Agora sim. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia dos nossos contos e casos espirituais, livro Depoimentos Vivos. História de hoje, Carta à Mamãezinha. Para variar, uma história real, o próprio espírito contando a história, uma sessão mediúnica, e para variar, não é nada light. Já vou avisando, preparem os lencinhos, ok? Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Gente, eu nunca sei onde é que eu ponho esse celular. Que jeito que eu ponho para eu não ficar avessa. Espera aí. Opa! Assim. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de estudo, um tema tão importante para nós, que nos faz pensar. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, por ter nos trazido o Senhor Jesus. Gratidão a Deus por cada encarnação. E gratidão aos amigos espirituais que estendem as mãos para nós, nos ajudando a caminhar. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós estejamos em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Hoje eu estou com uma ajudante aqui para assuntos aleatórios domésticos. Lucimar, faz um favor para mim. Enche aqui o meu balde de água. Obrigada. Então, vamos lá. Enquanto ela pega água para mim, obrigada a Lucimar, por auxílio luxuoso, nós vamos lendo. É complicado aqui. Oh, meu pai, essa história. Mas vamos lá. Que começa assim. Carta à mamãezinha. Muitas vezes a gente recebe... Obrigada, Lucimar. A gente recebe uma carta consoladora, né? E os espíritos dando notícias, aqueles que podem, têm permissão, estão em condições de contar como eles estão no plano espiritual. Essa psicofonia foi chamada de carta à mamãezinha porque ele fala como se fosse uma carta. Então, recebeu esse nome. E ela diz o seguinte: mamãezinha, ouvi-te todos os soluços, e vi todas as tuas lágrimas, registrando-os no meu coração. A gente esquece que quem já partiu capta todos os nossos pensamentos e sentimentos. A gente esquece disso. E isso dá uns problemas. Continua o nosso companheiro, deixa eu ver, Robertinho. Com o afeto da minha alma dedicada, procurei enxugar-te o pranto, aquecendo-te na frieza da distância com o calor da minha presença. Ou seja, o espírito voltou. Voltou sem estar encarnado, mas voltou. Começou a ficar perto da mãe. Segui-te os passos, olha só.
1000 vezes. E ajoelhei-me contigo junto à sepultura onde eu já não estou. A gente, né, não tem esse preparo para desencarne e tal. Deixa eu abrir aqui, que eu vou precisar de um texto que está aqui no computador. A gente pensa no desencarne como uma coisa natural? Ou não? A gente tem medo de desencarnar? Ah, espírito, tem umas. Os espíritas falam umas coisas esquisitas. Gente, vamos raciocinar. Toda noite a gente se prepara para isso. Eu, hein, creio, que é isso? Crendo dos pais, não. Crendo dos pais, nada. Toda noite a gente se prepara para isso. Basta que o corpo entre no estado fisiológico que a gente chama de sono. Que a maioria de nós, espíritos imortais, sai do corpo. E vai dar um rolê por aí. Agora, onde a gente vai, com quem a gente vai, é outro departamento. Vai depender se a gente fez a nossa prece antes de deitar, se a gente leu alguma coisinha decentezinha antes de deitar, se a gente fez esse preparo antes de dormir. Tem um livro do André Luiz, chamado Libertação, em que eles vão parar numa cidade trevosa a trabalho. O André Luiz leva um susto, porque está assim, de encarnado. Dá para ver a diferença pelo cordão de prata, né? Que acompanha os encarnados, a ligação do espírito com o corpo físico ainda. Aí o André Luiz pergunta pro mentor, peraí, o que é isso? O que é isso? Aí o mentor explica, vou falar com as minhas palavras, claro, que de cada parte, de cada hemisfério, 3/4 da população vão parar na Cidade das Trevas. E que se não fosse a atuação dos bons espíritos, ia acontecer coisa muito pior do que aquilo que a gente vê que acontece. E ali são instalados processos obsessivos graves, grandes crimes. Olha, é tanta meleca, vamos dizer assim, que se não fossem os bons amigos espirituais, nós, como diriam os mineiros, crendo aos pais, nem sei, a gente nem ia saber o que ia acontecer aqui. Mas vamos aqui procurar, meu computador já abriu? Aqui na Bíblia do Caminho, para variar. Opa! E aí, voltando ao preparo, enquanto eu procuro aqui, a gente faz isso toda noite. Só que a gente não se lembra, ou se lembra em pedaços, etc. e tal. Então, a gente precisa encarar isso como vou achar aqui. Aí, por que não abre o que eu quero quando eu preciso? A gente precisa
encarar isso de uma forma mais natural. Não estou dizendo aqui que não, a gente não vai chorar. Vamos chorar, sim. Não tem essa. Tá doendo, tem saudade, tem tristeza, tudo direitinho. O Google mudou a página aqui, o jeito de mostrar, eu estava aqui perdida. E aí no livro Retornaram Contando, Familiares Diversos, Emmanuel, nos remetendo ao Livro dos Espíritos, questões 149 a 153, quando esse espírito fala, ajoelhei-me contigo, né? Ali junto, lá no cemitério, ia lá chorar, junto da sepultura, e falei, não estou mais aí. O corpo físico pode estar, mas o corpo físico é corpo físico, gente. Em cada encarnação, a gente recebe outro, 0 bala. É formado outro, 0 bala para gente. Então, é matéria que se desfaz, como toda matéria. Mas a gente acha que nós somos ali, aquela matéria nós não somos. Eu li uma vez num livro, que eu recebi pelo Clube do Livro da Sabed, falando, se eu não me engano, no Autocura, falando assim, você se lembra que é um espírito? A gente não lembra nada, né? E na hora que acontece uma coisa assim, a gente balança, o que é normal, mas entre balançar, sentir dor, sentir saudade, tarará, tarará, e entrar em desespero, como muita gente que deixa o quarto montado para o espírito, né, com todas as coisas do espírito lá dentro. Olha, pera, o cara já não está mais lá. Hello. Está livre disso aqui. Olha o que Emmanuel diz. Antes que partiram, precedendo-te na grande mudança, ó, grande mudança. É uma mudança, o cara partiu antes. A pessoa partiu antes, foi lá já trabalhar no plano espiritual, arrumar uma casinha, um cantinho, para nós receber quando a gente voltar. Encontrar lá. Vamos lá. Sabe quando a pessoa sai do Brasil e vai trabalhar no Japão, como decassegue, e manda o dinheiro para cá, ou já arruma um apartamento lá, aí daqui a pouco vem a esposa, vem os filhos? É isso. Antes que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente o quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Bem que o espírito está tentando consolar ela, ficando... Aí o espírito volta, tanto chama que ele volta. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus, perdão, de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação. A garganta hoje está danadinha, desculpa. Ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhe enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quanto puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio
e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Qualquer coisa que você faça aqui no bem, pensando no que partiu, você está ajudando a elevação dele, além da própria. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. O corpício está lá, foi, daqui a pouco não está mais lá. Contempla os céus, em que mundo inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Vamos continuando aqui a mensagem do companheiro. Tomei nos teus lábios a rosa perfumada da oração e balsamizei meus sofrimentos. Dirigi-te ósculos de carinhos e privei contigo do doce enlevo da comunhão espiritual. Porém, mamãezinha, choravas sem consolo e imprecavas contra Deus sem resignação. Falei-te aos ouvidos 1000 vezes, mas me refutavas através da cegueira do entendimento. Tomei de minhas mãos e fiz delas uma ânfora, onde depositei o meu amor, banhando-te a cabeça querida com a água lustral do meu eterno querer. Entretanto, demoravas-te entre a inquietação e o desespero, sem abrir uma brecha na mente para meditar em torno do nosso amor. Agora, com essa frase final aqui, nós vamos em Religião dos Espíritos. Emmanuel de novo. Antes que partiram. Nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos. Os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessaram a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio.
Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não lhe será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Vamos continuando aqui. Deixa já eu procurar aqui outro texto que a gente vai precisar. Tá aqui. Esse site aqui é bom, que às vezes eu não tenho o livro necessário. Estou ouvindo o dono brincar com a lua, estou me divertindo junto aqui. Pronto. Aqui. Vamos lá. Já chego, vamos precisar já. Vamos voltar aqui para o livro. Chamaste-me tanto, querida, que procurei agasalho no teu ventre para retornar. Olha só. Aí, esse chamamento dela já se transformou em outra coisa. Chamaste-me tanto, querida, que procurei agasalho no teu ventre para retornar. Mas detinhas-te com as portas fechadas, para que ninguém voltasse a modificar as formas do teu corpo, com o qual presenteavas o tálamo conjugal na ternura do entendimento matrimonial. Ela agora não quer mais filho nenhum para não estragar o corpo, já virou egoísmo. E ele chamou, o espírito quer reencarnar através dela de novo. Complicado isso, hein? Durante anos, acompanhei teus passos e embrulhei-me nas trevas da dor, atendendo-te o apelo, porque, né, chamando por ele, sentindo frio do lado de fora e desejando o calor do teu corpo, todavia, não me recebeste. E aí nós vamos primeiro em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz. Tá? Sobre todos os que nos aceitem o modo de ser, falando sobre obsessão de encarnado sobre desencarnado, que é o que está acontecendo agora.
sobre todos os que nos aceitem um modo de sentir e ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado. Né? E no estudo e prática da mediunidade, roteiro 5, obsessão de encarnado para desencarnado, estamos aqui, olha o que eles falam aqui. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo-os às reminiscências terrestres. Foi o que aconteceu. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero dos pais, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão, que irá afligi-lo e atormentá-lo. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual de um ente querido, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda após os funerais são outros fatores de fixação capazes de manter prisioneiro o desencarnado. E aí? Né? Vamos continuando aqui. Por fim, descuidadamente, deste-me amparo no seio, e meu corpo nascente entoou um hino de exaltação à vida, porque novamente poderia beijar-te os braços, nutrir-me no teu seio e viver nos teus anelos. O que seria meu débil coração pulsou em forte vibração de alegria. Encolhi-me todo no ovo, para que, em breve, pudesse sorrir ante a luz dos teus olhos mareados de alegre pranto. Nem sequer notaste a minha presença, só mais tarde. Recordo-me que a vida crescida nos meus fracos músculos e que a ossatura se delineava, trazendo a estatura do papai, enquanto os olhos possuíam a cor dos teus olhos claros. O que está falando aqui? Do processo reencarnatório. Citado no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Sigismundo, que é a média dos processos reencarnatórios. Bom, primeiro, é feita uma reunião com esse espírito e analisado quais são os problemas que ele vai ter que resolver. Tá? Depois, feito reunião com os futuros pais para que a coisa ande, né? Às vezes o pai não quer, e aí é a mãe. Fala-se só com a mãe, às vezes a mãe não quer, se fala com o pai, mas é preciso, né? A média dos reencarnes, gente. É necessário que isso aconteça, ok? Aí depois disso vem o planejamento reencarnatório. Tá? Todos os detalhes de um plano bem elaborado para que tudo dê certo. Que a gente reencarna com coisas para fazer. Ninguém vem aqui para passear, sinto muito. Tá? Aí começa o processo propriamente dito. Vamos combinar? Que o espírito que desencarnou, mesmo criança, ele cresce no plano espiritual, desde que os pais acompanhem isso, não fiquem fixados na memória da criança. Pra vocês terem uma ideia, a gente terminou um livro já, antes do que a gente está fazendo agora, aos sábados, chamado Entre Nós, em que a filha desencarnou,
E a mãe manteve o quarto inteirinho, toda vez que eu comprava brinquedos novos, dava, né, oferecia para ela dentro ali do quarto, se trancava, entrou em depressão profunda, se trancava ali no quarto os dias e dias e não queria sair, às vezes, nem para comer, e chorava, chorava, chorava. A criança no plano espiritual ficava encharcada. Estava lá com outras crianças esperando, né, um momento de desenvolvimento normal, de despertar que o espírito tem, para se reconhecer como um espírito imortal. Enquanto isso, eles ficam numa espécie de creche. E a roupa da menina, a menina ficava ensopada. E em desespero, recebendo o desespero da mãe. Então, tá, vamos dizer que cresceu. Ok, relembrou-se que é um espírito imortal, adulto, tarará, tarará. Hora de voltar. Como é que vai fazer? Aí começa técnicos da espiritualidade começam a induzi-lo, ou melhor, a fortalecê-lo num processo que ele tem que se mentalizar pequeno e entrando no útero da mãe. Nosso perispírito, que continua conosco até a gente ser espírito puro, só que aí está tudo tão misturado, você não sabe quem é quem, né? Onde começa o perispírito e onde termina, digamos assim, linguagem figurada, tá? Ele tem a capacidade refletora, um dos atributos, de se modificar de acordo com cada pensamento que a gente tem. Então, ocorre aí e ser fortalecido por técnicos que ajudam nessa redução, tá? Ok. Houve o ato sexual, digno, respeitável, piri, paroró. Então, tá lá. O que acontece na fecundação? Um espírito mais elevado impulsiona, dá um peteleco de energia. Primeiro, ele seleciona o que tem a melhor carga cromossômica, tá? Dá um peteleco no espermatozoide, já houve, né, o ato sexual. E esse se destaca mais e vai embora. O óvulo também foi analisado, ou seja, o óvulo materno está com essa carga de cromossomos, ele vai precisar desse cromossomo, desse tipo de cromossomo aqui, vai que a pessoa precisa vir para resolver algum problema de uma doença. Então, aquele ali que está com aquele cromossomo ali ligado, digamos, problema cardíaco, ali, vai precisar daquele ali. É esse que vai. Pum! Vambora. Tá? E quando ocorre a junção do óvulo com o espermatozoide, André Luiz descreve que aquilo fica parecendo um foquinho de luz, um focozinho de luz, tá? E aí, ainda por amigos espirituais, é feita a divisão dos cromossomos. Altera-se a cromatina. A cromatina é o cromossomo enroscado, assim, tá? A divisão dos cromossomos, ele toma o formato que a gente conhece, que, aliás, isso é a única estrutura visível durante a divisão celular dos cromossomos. E aí ocorre o ajuste da forma reduzida, lembra que o espírito está reduzido? Sobre o óvulo. E aí a vida latente começa a se movimentar, começa a divisão celular. Pá, 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 pá. Recebe mais impregnação magnética para que tudo fique bonitinho ali, ajustadinho. E esse processo leva, em média, 15 minutos. Tá? O Simar está indo embora. Não estou dando beijinho e tchau para espírito, não, tá? Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 76, nos relembra isso, na mensagem às testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo aos Hebreus 12:1. Né? E ele fala aqui que nós, essa legião de testemunhas, não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, familiares e tal,
mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Vamos caminhando aqui na história. Aí a coisa começa a complicar, quer ver? No entanto, mamãe, tu que tanto me chamavas, quando sentiste a minha presença, te revoltaste tanto quanto no dia em que parti. Inutilmente supliquei piedade, roguei auxílio, imprequei a Deus por nós. Estavas louca. Arriscaste a própria vida para expulsar-me da tua vida. Dizias amar-me muito e marcavas as lembranças com a umidade das lágrimas. Apesar disso, recusavas-te receber-me pela única forma possível, o veículo da carne. E me atiraste nas mãos assassinas de um charlatão impiedoso, enquanto eu vagia no teu ventre, suplicando compaixão e oportunidade. Livro dos Espíritos, questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Aquela trabalheira toda de novo. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, a crime sempre que transgredis a lei de Deus, tá? Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Todo um planejamento enorme, que levou muito tempo, vai para o brejo. Tá, tá, tá. Vamos continuando aqui. Religião dos Espíritos de novo, Emmanuel. Só um trecho da mensagem. Homens da terra, sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Ah, mas e se for caso de estupro? Deus permitiu que fosse criada a pílula do dia seguinte. É menos pior do que fazer um aborto. Tá?
Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos no próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetraste. Continua o espírito. Desejava viver contigo, mamãezinha, para pentear-te os cabelos de prata na velhice, colocando flores de esperança sob teus pés cansados das pedras da vida. Porém, não me recebeste, não me quiseste mais. Todo o teu amor era mentira, todo o teu desejo era enfermidade. Que era obsessão, né? Um processo obsessivo. Não sabias ou não quiseste saber que aquele embrião deformado, extirpado do teu seio, era eu quem voltava, mãezinha querida. Era eu, com frio que me agasalhava no teu calor, e esfaimado que buscava o pão nutriente da tua alma. Como tenho pena de ti, pobrezinha. Ainda choras porque me fui, mas não guardas remorsos de quando me expulsastes com violência. Reclamas contra Deus porque me chamou com amor, mas não te lembras que me assassinaste com impiedade. Ô, mãezinha, deixe-me voltar. Desejo abraçar-te a vida e beijar-te o colo amigo. Escuta-me, mamãezinha. Ajuda-me a retornar aos teus braços para dormir no teu seio outra vez. Robertinho. E aí? Quem já fez aborto, está feito. Né? Está feito, está feito. Que pode estar incomodado, está preocupada, vamos atenuar o que foi feito. O amor cobre a multidão de pecados. Então, trata de auxiliar crianças. Enxovalzinho, leite em pó. Se a criança ou vai no orfanato, brinca com as crianças, apadrinha alguém, a madrinha, seja padrinho ou madrinha de alguma criança de um orfanato que não quer adotar, ajuda essa criança de alguma forma, ajudem as crianças de alguma forma, para que isso vá anulando isso que foi feito, ou pelo menos atenuando a falta, né? E lembrar, ou melhor, ter certeza da continuação da vida e ter coragem. O espírito, para terminar, o espírito Irmã Maria do Rosário, no livro Na Cura da Alma, entre outras coisas, no capítulo intitulado Diante da Dor, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Jesus, em Mateus 5,5, nos diz o seguinte: diante da dor, ergue teu pensamento a Deus e analisa-te interiormente para buscares e entenderes as causas dos teus sofrimentos. Diante da dor, busca em Jesus o consolo para os teus males. Mas procura encontrar em ti a resignação que te falta para transformares o momento de sofrimento em oportunidade de redenção. Diante da dor, aprende a modificar os teus sentimentos, corrigindo-te das muitas imperfeições que ainda trazes em ti. Encara com serenidade o que estejas passando e aproveita tudo o que te acontece para burilar os teus sentimentos. Do arrependimento sincero, surgem oportunidades de regeneração.
Da busca de evolução surge a oportunidade de maior aproximação com Deus. E esforçando-te por suportares toda a dor, dela fazendo motivo para crescer, mais próximo estarás do Criador. Vamos fazer a nossa prece. Pai, doador da vida, gratidão por ter nos criado como espíritos imortais que estão aprendendo a amar a si mesmo, para amar ao próximo e te amar acima de tudo. Gratidão por ter nos concedido todas as chances, todas as existências que nós precisamos para ficar em paz conosco, com a nossa consciência. Gratidão. Gratidão porque você nos ama profundamente. Já nos amava antes de ter nos criado, continua nos amando e continuará nos amando com a mesma intensidade e profundidade, seja o que for que a gente pense, fale, faça ou sinta. Embora às vezes a nossa chance, oportunidade de reajuste seja dolorosa, o seu amor continua conosco, o amor de Maria continua nos envolvendo, o amor de Jesus continua nos alimentando. E nós temos toda a ajuda possível dos amigos espirituais que nos ajudam a passar por essa situação, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão, Pai, pela vida acima de tudo. Gratidão. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Desculpe o jeito de para ver computador, volta e tal, mas vocês estão em casa. Aqui é minha casa, literalmente. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.